e de fato esse assunto, cirurgias palmoplantares, é um assunto bastante interessante e também muito difícil de encontrar na literatura esse assunto, né? E volta e meia a gente está diante de uma cirurgia como essa, ter que operar a região palmoplantar de um paciente, ou às vezes para tirar um nervo, né? Ou uma lesão melanocítica, ou às vezes fazer uma simples sutura, às vezes o paciente tem ali um ferimento que você precisa suturar. Então, volta e meia a gente se depara com essa situação. E você vai procurar, na literatura você não encontra trabalhos, né? Mesmo os livros, eu procurei aqui nos meus de cirurgia dermatológica e não encontrei muito assunto, muito tema, muito texto falando disso. Eu acho que é por isso que vocês pediram para mim esse tema para a live. Antes da gente falar da cirurgia, dos procedimentos em regiões palmoplantares, é interessante a gente falar um pouquinho da pele dessas regiões, né? A epiderme, ela é constituída por várias camadas, né? E por várias camadas celulares. E a camada mais superficial de queratina, ela é bastante espessa. Então, essa é a grande diferença da pele da região palmoplantar para outras peles, e para a pele de outras regiões. E aí que os patologistas também denominam da pele dessas regiões como pele grossa. Então, justamente por essas múltiplas camadas, né, celulares, e também por ter essa camada mais superficial, a queratina ela ser muito, muito espessa. Tá? É por isso que eles chamam de pele grossa. A grande característica é que na região palmoplantar não existe glândula sebácea e nem pelos, né? Mas existe glândula sudorípara em grande quantidade. Por isso que a gente tem o problema, por exemplo, da hiperidrose, né? Que a gente trata bastante com toxina, ou às vezes o paciente tem um quadro tão severo que ele precisa fazer a simpatectomia. Mas enfim, então são áreas muito ricas em glândulas sudoríparas e que não tem glândula sebácea e nem pelos, tá? Essa é uma grande característica. E aí, deixa eu ver aqui. O limite entre a epiderme e a derme, ela é bastante irregular. Por quê? Na verdade, são cristas, né, que vão uma encaixando na outra de tal forma que ocorre uma resistência maior dessa pele dessas regiões. Por quê? São áreas de frequente traumas, né? A área de muita pressão, então, por exemplo, na região plantar. Então, precisa haver ali uma grande resistência da pele. Então, por isso, o que ocorre, então, projeções da derme na epiderme, que são as papilas dérmicas, então elas são bem exuberantes, e as cristas, na verdade, as projeções da epiderme na derme, que são as cristas. Então, essa junção tão irregular entre a derme e a epiderme faz com que a pele dessa região seja bastante resistente a trauma, por exemplo, tá bom? Então, isso aumenta o contato e a resistência da pele nessa região, na região palmoplantar. E aí, essa camada de queratina tão espessa faz com que uma das características da pele dessa região seja uma pequena elasticidade. Na verdade, a elasticidade da pele nessas regiões é muito pouca. Então, se você vai ali, você faz uma cirurgia, você remove uma quantidade de pele, por exemplo, quando você vai tirar um nervo, vai tirar uma lesão melanocítica ali, se a lesão for muito extensa, provavelmente você não vai conseguir fechar. E esse é o grande problema da pele dessas regiões. Então ela é muito espessa, porque ela precisa ter uma resistência, mas ela não tem elasticidade. Então na hora que você for fechar, é que vai surgir o problema. Esse é o grande problema. E aí o que acontece também? Ela não tem uma resistência muito grande. Não sei se vocês já perceberam, já se depararam com essa situação, que quando você vai dar o ponto, por exemplo, você passa ali a agulha de forma perpendicular, atravessa toda a espessura da pele, e aí quando você vai dar o ponto, passando por outro lado, e você vai apertar o ponto, dependendo da força que você imprime ali, ou da falta de delicadeza que você imprime ali no local,
o ponto rasga, ele esgarça a pele. Ou seja, essa pele dessa região ela é muito espessa, então porque ela é resistente a trauma, né? Ao mesmo tempo que existem essas cristas, né? Essas interseções entre a epiderme e a derme que faz com que seja mais resistente ao trauma. Ah lá, já aconteceu, a Jéssica falou, que ela foi dar o ponto lá e rasgou a pele. E o problema é que quanto mais você vai tentando, mais você vai rasgando e a situação vai ficando cada vez pior, né? Então, quando vai fazer a sutura nessas regiões, é super importante que você faça o ponto certeiro, entendeu? Porque se você errar no primeiro ponto, na primeira passada, é possível que ali vá acontecer uma sucessão de problemas, porque você vai passar o primeiro ponto, aquilo vai esgarçar, vai rasgar a pele, aí você vai tentar passar o segundo ponto, vai continuar rasgando, e aí você vai passando, quer dizer, já tem aquele defeito, porque você removeu uma lesão ali naquela região, e aí você vai dando os pontos, aquilo vai rasgando, o defeito vai ficando maior, e depois aí você não consegue às vezes nem fechar o defeito, e aquilo vai ficar aberto mesmo. Então é importante que a sutura seja certeira. A Jéssica perguntou, o erro está na força colocada? Não, Jéssica, não está. Também na força colocada quando você passou ali o ponto, e sabe quando você vai passar o fio? Então assim, um problema muito comum é o seguinte, quando você vai dar o ponto ali, deixa eu fazer um desenho, vamos fazer um desenho aqui. E depois vocês vão também fazendo as perguntas, gente, porque daí fica dinâmico. Ah, Juliana, que mononylon o senhor usa? Tem que ser um fio grosso e forte, porque se você usar um fio fino, ele vai cortar a pele, né? Ele vai funcionar como uma lâmina, ele vai rasgar a pele. Então tem que ser um fio ali acima de 4 zeros, se for muito grande. Então assim, 4 zeros no mínimo, tanto na palma da mão quanto na planta do pé. Se for uma incisão muito grande, no pé por exemplo, aí você pode usar um nylon 3 zeros, na mão também. É que o nylon 3 zeros ele fica pinicando um pouco. Pega total, Juliana, é isso mesmo. Então vamos desenhar aqui para vocês. O grande segredo é pegar a espessura total da pele. Se você fizer um ponto passando tangenciando, você vai rasgar a pele. Então olha aqui, imagina que você tirou lá, ficou assim, ó. Vocês conseguem ver aí? Dá para ver. Então aqui, ó, tinha aqui uma lesão. Então você tirou esse fragmento, tirou esse pedaço aqui, ó. E de repente era uma lesão melanocítica que precisava fazer uma biópsia excisional. Então você tirou isso aqui em monobloco, tá certo? Daí o que acontece? Se vocês, muitas vezes é muito comum, eu vejo meus alunos quando chegam aqui, entra com a agulha e já sai aqui, ó, sabe? Passa pro lado de cá. Então o que aconteceu? Não pegou toda a espessura da pele. É importante que você entre aqui, atravesse toda a espessura da pele. Estão vendo aqui? Se você não atravessa toda a espessura, o que acontece? Isso sobretudo na sutura palmo-plantar. E aí nas outras regiões eu também sempre falo para vocês, entrem com a agulha perpendicular. E para você entrar com a agulha perpendicular, a agulha ela é cilíndrica, ela é curva, né? Ela é semicircular. E aí você fala, mas meu Deus, como é que ela vai entrar perpendicular? Como é que essa agulha vai entrar em pé? Você vai ter que tirar a sua mão de dentro do porta-agulhas, pegar o porta-agulhas como um bastão. E você vai fazer todo esse movimento do giro da agulha para que ela entre perpendicular. Então é o seu punho que quebra quando você segura o porta-agulhas. De forma que a agulha entre perpendicular, atravesse toda a espessura da pele e chegue até o subcutâneo. Tá? Exatamente, Juliana. Tem que respeitar a curvatura da agulha. Quando você não respeita a curvatura da agulha, ó, quando você está fazendo uma sutura, a agulha entorta ou a agulha quebra, é porque você está errando tecnicamente a sutura. Você não está respeitando a curvatura da agulha. Então, muitas vezes eu tenho vários alunos que chegam aqui para o curso Hands-On e falam assim, doutor, toda vez que eu vou suturar eu entorto a agulha. Essas agulhas não prestam, ou não sei se eu faço muita força. Não é nenhuma coisa nem outra. Não é nem você que imprime muita força, nem a agulha que não presta, é que você não respeita a curvatura da agulha. Você sempre tem que entender que a agulha ela é curva, ela é semicircular, não é uma agulha reta. Então você tem que quebrar o seu punho para poder fazer a curvatura, entende? Fazer a curvatura. Eu vou abrir aqui um material. Nada, Juliana.
Vou abrir aqui o material. Vocês lembram, né, gente? Eu já falei de material cirúrgico, como esterilizar, como comprar cada material, tá? Então, eu vou abrir aqui um, tá estéreo, mas eu vou contaminar porque é por um bom motivo. Esse aqui é o porta-agulhas, eu já falei para vocês, esse aqui que eu gosto. Não precisa necessariamente ter vídeo, vocês estão olhando aqui, ó. Tem uma live só sobre porta-agulhas, gente, só sobre instrumentos. E aí esse aqui é o porta-agulhas, tá? Esse porta-agulhas, ele não tem vídeo aqui na ponta. Deixa eu ver se eu tenho um aqui com vídeo. Não, esse aqui não tem vídeo. E ele tem 12 centímetros. Eu acho que é o porta-agulhas que melhor atende na cirurgia dermatológica, porque ele não é tão mirrado quanto aqueles de 10 centímetros, que eu acho muito pequeno, e ele também não é tão grande quanto aqueles de 15 centímetros ou mais, porque daí eu acho que já serve mais para cirurgia geral. Então eu acho que para cirurgia dermatológica vai bem esse porta-agulhas. Ele não tem uma ponta tão delicada, mas também não é uma ponta tão grosseira. Por exemplo, aqui a gente tem um porta-agulhas, esse aqui é de 10 centímetros, deixa eu ver. Não, esse aqui também é de 12. A diferença é que ele é mais delicado, a ponta é mais delicada, tá vendo? Aí eu não gosto, eu prefiro com uma ponta um pouquinho mais grosseira, não tão delicada e não tão grosseira, porque às vezes você tem que fazer uma sutura forte, como essa sutura palmo plantar, né? Então o que acontece? Ó, quando vocês vão pegar o porta-agulhas, a gente coloca assim, não é? O polegar aqui, aqui o quarto dedo, o terceiro aqui e o indicador assim. Essa é a forma de você empunhar o porta-agulhas corretamente. Não é colocando aqui nem aqui esse dedo aqui e nem que eu já vi fazer assim, ó. Também não. E nem esse aqui. É você colocar o quarto dedo aqui, o polegar aqui, o terceiro dedo e o indicador aqui. Essa é a forma correta de você empunhar o porta-agulhas. Porque isso aqui vai te dar firmeza na movimentação. Então o que acontece? O porta-agulhas, você precisa... Quando você coloca você deixa o porta-agulhas empunhado aqui, tá certo? Assim. E você vai tentar fazer a sutura, você não consegue quebrar o punho para que a agulha entre perpendicular, como eu falei aqui, tá certo? Então o que vai acontecer? Você vai tirar o dedo do porta-agulhas e vai segurar como um bastão. Quando você segura como um bastão, olha como você tem muito mais liberdade de movimento. Se você deixa o dedo empunhado, ó, você não consegue movimentar, ó. Você tem uma limitação de movimento. Então você deve segurar o porta-agulhas como um bastão. E aí você consegue. Olha como você tem muito mais liberdade de movimento. Então é isso que eu falo. Quando você vai fazer uma sutura, que você... Não só qualquer sutura, você tem que entrar com a agulha perpendicular. E quando você segura o porta-agulhas como um bastão, ó, você tem muito mais liberdade de movimento. Diferente de quando você coloca o dedo aqui, ó, você fica com uma limitação de movimento. E aí você consegue, então, segurando como um bastão, colocar a agulha ali e entrar perpendicular até o final, até o subcutâneo. E da mesma forma, passar para o outro lado. Do lado de cá também precisa entrar lá pelo subcutâneo e subir lá em cima. Então, essa volta que você fez aqui, que eu falo que é tangenciando, porque você está entrando e já está saindo ao mesmo tempo, né? Então você tem que entrar até o subcutâneo e depois dar a volta para o outro lado. Então, a espessura que você tem que pegar é essa aqui, e não essa outra aqui que você pegou inicialmente. Então é por isso que você acaba que rasga a sua sutura. A sua sutura acaba rasgando porque você não pegou toda a espessura da pele. Foi Jéssica, né? Então, ela perguntou se o erro de desgarçar a sutura está na força que a gente imprime. Também, mas sobretudo se você não pega toda a espessura da pele. Então você fica com uma sutura frágil, não é uma sutura forte, entende? Que vá resistir à pressão e à tensão na linha de sutura. Sobretudo no pé, né? Vocês imaginem, por exemplo, eu faço uma sutura no pé, o paciente não pode pisar, né? Por um bom tempo. Então eu peço para o paciente não, enquanto aquilo não cicatrizar totalmente, ele não pode pisar, então colocar o pé no chão. Isso leva às vezes 15 dias, 20 dias. Porque se o paciente pisar, apoiar o pé no chão, aquela sutura abre imediatamente, faz uma deiscência imediata da sutura. Então o paciente não pode, ele vai ter que muitas vezes usar uma muleta, vai ter que usar algum apoio para não apoiar o pé no chão, porque senão pode sim abrir totalmente a sutura, tá?
E aí, como eu estava falando para vocês, embora exista então essa conexão, né, ali entre a epiderme e a derme, e a gente tem essa espessura muito grande de queratina que imprime resistência a essa pele da região palmoplantar, o que acontece? Essa queratina, né, essa espessura muito grande, faz com que essa pele não seja muito elástica. Então, você percebe que aquilo, você não tem elasticidade para fechar, para fazer a sutura, para fazer o fechamento. E muitas vezes o fechamento se dá com muita tensão. E aí o que acontece? Você vai tentar fechar com força, né? Você vai passar o ponto do jeito que eu falei ali, daquele desenho, passou, pegou toda a espessura da pele, passou para o outro lado. E aí na hora de você apertar o nó, quando você faz aquela força, rasga a pele. Porque essa pele, essa queratina que é tão espessa, ela ao mesmo tempo é muito frágil na tensão com o fio de sutura. A hora que você aperta, aquilo rasga. E aí uma outra dica que eu vou te dar, então, além de pegar toda a espessura da pele, vamos lá no desenho novamente, é você pegar longe da borda. Tá? Então, às vezes, o que acontece? Vocês querem fazer uma sutura mais delicada e acabam pegando muito próximo da borda. Então, está aqui a borda da ferida operatória assim. E você tende a pegar aqui muito perto. Você pega toda a espessura da pele aqui, toda a espessura do outro lado, faz assim. Mas você pega muito próximo aqui da borda. Então, ao primeiro movimento de tensão, aquilo abre tudo. Então você deve fazer um pouco longe da borda, pegar bem, que eu costumo falar para os meus alunos, pega macho, pega bastante tecido, pega longe da borda, toda a espessura da pele até o subcutâneo e passa para o outro lado. Aí você vai falar, mas não vai ficar grosseiro? Pode sim ficar grosseiro, mas na região palmoplantar isso não vai comprometer, a cicatriz não vai ficar inestética por causa disso. Então, pegue longe da borda de uma forma bem forte, né? Pegue toda a espessura e na hora de fazer de amarrar, de apertar, você vai apertar firme, mas não vai imprimir tanta força, porque às vezes na hora que você faz muita força, rasga tudo, tá? Em ponta de dedo, apenas sem vaso, sim, sem vaso constritor, tá? Quais são as regiões que a gente não pode usar vaso constritor? Dedos e pênis, tá? Uma dúvida que o pessoal sempre tem é, pode usar vasoconstritor na pálpebra? Pode. Na ponta do nariz, no nariz pode, na orelha também, lábio também, não tem problema. Então onde não pode é dedo e pênis, tá? Mas já aconteceu lá na residência, de forma inadvertida, a injeção com vasoconstritor em dedo uma vez. A residente ficou bem preocupada, mas não houve nada. Mas é bom evitar. Tá bom? Usar vasoconstritor, porque você pode levar uma isquemia dessa região. Então não aplique vasoconstritor em pênis e dedo. A Carla perguntou quando que retira os pontos. Isso, a retirada precoce de pontos, Carla, pode levar a uma deiscência. Então, essas regiões palmoplantares não tenha pressa para remover ponto. Então, se for uma coisa pequena, você fez uma cirurgia pequenininha, que ficou ali, sei lá, um defeito de meio centímetro, você pode tirar com 15 dias tranquilamente. Mas se você fez uma cirurgia maior, de 1,5 cm, 2 centímetros a incisão, é melhor você aguardar mais tempo, tá? Então 2 ou 3 semanas, 2 semanas no mínimo. E aí se eu não sinto muita segurança ali, eu deixo umas 3 semanas, ou tiro ponto alternado com 15 dias, e depois eu tiro os demais pontos com 3 semanas, tá? Eu já tive paciente que eu tirei uma lesão assim, na planta do pé, era uma lesão grande e depois na verdade era uma lesão melanocítica, a gente fez a biópsia excisional e veio um melanoma e nós tivemos que ampliar a margem. E aí quando ampliou a margem, né, que foi 1 centímetro de margem que nós demos, aí realmente ficou um defeito grande, porque ficou com uma cicatriz de mais ou menos uns 4 centímetros, né? E na hora de fechar, aquilo não fechava mesmo. Então, o que a gente fez? Nós fizemos pontos de aproximação, a gente foi dando pontos, sempre da extremidade para o meio, porque se você tenta suturar no meio, você não consegue. Você vai tentar, sobretudo aqui na planta do pé, você vai tentar aproximar bem aqui no meio, não vai fechar, vai esgarçar, vai rasgar. E você vai tentar de novo, vai rasgar e aquilo vai ficar tudo cortado. Então, comece pela extremidade até chegar no meio, né? Dessa forma,
você vai diminuindo a tensão na linha de sutura. Então você vai fechando e quando chegar no meio, provavelmente ali nem vai ter tensão mais, vai fechar totalmente ou vai fechar muito bem, vai ficar uma área bem pequena, cruenta ali no meio, que depois o paciente pode fazer um curativo com colagenase, cloranfenicol, pode ser alguma outra também, uma pomada cicatrizante com antibiótico tópico, para evoluir com cicatrização por segunda intenção. Tá? Os enxertos para áreas pequenas assim, eu não recomendo, eu prefiro deixar evoluir por cicatrização por segunda intenção. E prescrevo antibiótico sistêmico via oral por 1 semana e mais esse antibiótico tópico com debridante químico para usar em casa. Então, eu gosto de fazer assim. Por que eu não gosto muito de fazer enxertia em região palmo-plantar? Porque é bem, assim, é muito alta a possibilidade do enxerto não integrar, de não pegar. Por quê? Porque é uma região de muito contato, né? É diferente, por exemplo, um enxerto nessa região que o paciente nem vai mexer. Mas imagina a mão, toda hora ele está lá mexendo, tocando alguma coisa, ele tem que se alimentar, ele tem que tomar banho, ele tem que fazer higiene, então está toda vez mobilizando. Então há a chance do enxerto mobilizar, e fora que a região é muito úmida, palmo plantar, então pode também infectar. Então eu evito, eu acho que é muito grande a chance do enxerto não integrar. Então você imagina aqui na região palmar já é assim, na região plantar então imagina, ele vai encostar o pé, então vai ser bem complicado, né? Quando pode pisar no chão? Exatamente, quando tiver tudo cicatrizado, Carla, quando tiver totalmente fechado. Então depende do tamanho da ferida, né? Então se ficou aberto e vai cicatrizar por segunda intenção, somente quando finalizar a cicatrização. Geralmente 3 semanas é o que costuma demorar. Tá? Mas é a hora que estiver bem cicatrizado mesmo. E essa região, ela é bem dolorida, bem sensível. Então essa é a grande dificuldade, porque a região palmo-plantar, principalmente a plantar, ela não tem elasticidade, ela tem resistência, né? Ela tem essa camada de queratina muito espessa, mas ela não tem elasticidade. E aí quando você passa o fio, o fio corta também. Então você tem que sentir que na hora que você vai fechar o nó, você vai tensionar o fio, aquilo tem que aproximar, mas você tem que sentir o quanto que vem, porque às vezes você, na intenção de querer fechar tudo, você vem aproximando, chega que você vê que não vai mais, mas você força e aí rasga tudo, e aí faz uma deiscência, né? Então sempre é importante você sentir aquela pele da região, o quanto que ela aproxima ou não, né? O quanto que você consegue aproximar. E como que o Tiago, exceto se o enxerto for de células troncos mesenquimais. Ah, tá, eu não tenho experiência, Tiago, nesse sentido, viu? Depois eu vou falar de um enxerto que eu fiz num paciente que sofreu um acidente e ele perdeu praticamente uma boa parte do calcanhar. E daí eu fiz um enxerto, vou contar depois a história para vocês e como que evoluiu esse caso, tá bom? E por isso que eu digo que assim, o enxerto é bem complicado, porque a pele dessa região plantar, ela tem esse papel da resistência e de proteção, né? E está sempre ali sofrendo pressão no local. Então é importante que às vezes esse tecido que foi perdido, que ele seja substituído, né? Que ele seja recomposto ali de alguma forma, com algum retalho, alguma coisa. Porque às vezes colocar só a pele ali, ela não vai dar essa resistência, porque ela não vai ter essa espessura, né? Não vai ter aquele coxim de proteção. Então às vezes só a cobertura às vezes não resolve o problema. E eu vou contar para vocês daqui a pouco como que evoluiu esse caso. Mas deixa eu contar aqui, ó. Como que a gente deve fazer a incisão na região palmo-plantar? É super importante que você faça a incisão perpendicular, como eu sempre ensino para vocês, perpendicular. Aí você fala, mas eu vou até onde? Porque gera uma certa insegurança nos meus alunos, eu vejo, porque acontece o seguinte, ele começa a incisar com a lâmina 15, vai incisando e nunca que chega no subcutâneo, porque é muito espesso, às vezes, depende da região, né? Principalmente sobre as proeminências ósseas ali no calcâneo, por exemplo, chega a ter às vezes 1 centímetro de espessura ali a pele. Então o aluno ele vai incisando e aí não chega no subcutâneo, aí ele incisa mais um pouco
e não chega no subcutâneo. Ele incisa mais, então ele fica inseguro. Então é isso, gente, tem que incisar mesmo e chegar até o subcutâneo. E como que você vai perceber que chegou no subcutâneo? Você vai ver mesmo aquele tecido amarelado, né, areolar, frouxo, então você percebe que chegou ali. E a anestesia, tanto na região palmar quanto na região plantar, a anestesia com lidocaína com vasoconstritor, tá? Não tem problema nenhum. Só não pode aplicar no dedo, mas na região palmo-plantar pode usar vasoconstritor. E você pode usar a lidocaína naquele frasco de 20 ml, que a concentração é de 1 para 200 mil, tá bom? Ou você pode usar o tubete, que a odontologia usa, e a concentração é maior, de 1 para 50 mil, que vai dar um efeito vasoconstritor mais potente. Porém, as extremidades, né, tudo que é mais distante, que é a extremidade de membros, a vascularização é menos rica, ela é mais pobre. Por isso que, sabe aquelas úlceras varicosas na perna que os pacientes têm? Por que aquilo é tão difícil de cicatrizar? Justamente porque a vascularização ali é muito pobre, porque é muito extremidade, né? É que a gente considera também extremidade, lobo de orelha, nariz, mas é uma extremidade muito vascularizada. Essas regiões aqui da face são muito vascularizadas. Ao contrário dessas regiões que eu falei para vocês, né? De mãos e pés e dedos. Mas enfim, mesmo assim, na palma da mão e na planta do pé, você pode usar o vasoconstritor, tá bom? O anestésico, a lidocaína com vasoconstritor. Juliana, obrigado. Ela disse aqui, dicas muito valiosas. Obrigado, contem comigo, viu? E aí, o que vai acontecer? Vamos aqui. Eu vou contar então um pouquinho da história desse paciente. Tá? Um paciente muito jovem, isso na época lá no Padre Bento, porque lá eu fiquei como preceptor da cirurgia dermatológica, mas eu tinha um outro vínculo também, como cirurgião plástico. Eu fazia ambulatório, operava os pacientes de trauma, oncologia também, queimaduras. E aí esse paciente, ele sofreu um acidente de moto e ele perdeu uma parte do calcanhar, sabe? Cortou aqui assim, ó. E aí quando ele chegou, perdeu o calcanhar. Quando ele chegou, ele não estava com o osso exposto, mas ele tinha perdido uma boa parte do coxim, sabe, de apoio. E aí eu não vi nenhum outro retalho de proximidade para poder recompor essa região que desse essa proteção. Então a única opção que a gente encontrou foi de fazer a enxertia de pele. Então fizemos um enxerto de pele, retiramos o enxerto de pele da região da coxa e enxertamos ali no calcanhar. E aí o enxerto evoluiu bem, integrou, ficou tudo ok. Então a ferida aqui estava aberta, ela cicatrizou e ficou muito bem. O problema foi quando o paciente começou a deambular. E aí que com o trauma, obviamente, é normal, né? Uma área de apoio região do calcanhar. Aí que começaram os problemas, porque justamente essa pele enxertada, ela jamais substituiria o grau de proteção e de resistência da pele, a tal da pele grossa da região plantar, que é muito espessa, né? A queratina chega a ter 1 centímetro. Então, esse paciente começou a apresentar múltiplas ulcerações, sabe? Não eram muitas, mas ele sempre tinha alguma ulceração ali na região plantar. E isso era muito desagradável, porque isso poderia favorecer a infecção, ele tinha dores, né? A Juliana pergunta, usa nesse caso a bota de Unna? Olha, Juliana, a gente usava a bota de Unna para aquelas úlceras varicosas, né? Mas especificamente nesse caso, não. A gente fez o enxerto e depois o que acontecia? Eu prescrevia para ele uma palmilha, que a gente encontra, né? Umas palmilhas de silicone assim mais altas, que amortece ali o movimento, mas imagina ele descalço, por exemplo, tiver que andar descalço é ruim, né? Então sempre ele tinha um trauma ali. A minha preocupação é que ele desenvolvesse uma úlcera de Marjolin, que é o SEC em cicatrizes, né? Cicatriz de queimadura, ou pode ser também cicatrizes de trauma, né? De trauma. Então era esse o problema. Então por isso, na verdade, eu trouxe esse caso para ilustrar para vocês como que é importante, né, essa característica dessa pele grossa palmo-plantar, porque elas têm realmente o papel de proteção e elas são muito resistentes. Mas ao mesmo tempo que elas são fortes e resistentes, elas são muito pouco elásticas.
e na hora que você faz uma cirurgia ali, você tem dificuldade para fechar. Então o melhor é você dar o ponto macho, como eu falo para vocês, pegue um ponto firme, né? Aproxime ali o quanto for possível aproximar, mas não forcem a barra, porque a hora que você força, aquele fio corta a pele, porque é muito fácil. Quem já suturou região palmoplantar sentiu isso. A grande espessura da pele, né? Uma queratina muito espessa, você passa com a agulha, ela atravessa, mas a hora que você vai apertar o nó, aquele fio pode cortar essa pele espessa. E aí você vai dar outro ponto, você vai cortar do lado, do outro lado vai cortar também. E aí você acaba que não consegue de repente mais suturar. Então o defeito pode até ficar pior do que estava, né? Então essa é uma grande questão. Bom, deixa eu ver aqui o que eu separei para vocês. Então a melhor opção para você reconstruir a região palmoplantar seria um retalho. Na região palmar, você vai ter, claro, olha, muito mais elasticidade, né? Muito mais tecido para fazer isso, né? Ao mesmo tempo, você também vai conseguir aproximar a pele, ó, porque a gente tem uma certa sobra de pele. Então, embora a pele seja mais espessa, mas na palma da mão a gente consegue ter essa mobilidade, essa elasticidade da pele. Então, geralmente na palma da mão a gente consegue fazer uma sutura, mesmo que aproximando as bordas, né? A gente consegue. E depois, se não conseguiu fechar totalmente, a gente aproxima e deixa isso cicatrizar por segunda intenção, né? Então é isso que é importante. E na região plantar, o ideal mesmo, ou você faz esse tipo de sutura também aproximando e deixa cicatrizar por segunda intenção, ou você parte para um retalho, que o retalho vai dar, como o retalho ele é espesso, ele tem ali, além de pele, ele também tem subcutâneo, então você rodando ali o retalho, você vai oferecer essa proteção, essa resistência para o paciente pisar, né? Aí Carla disse, então é melhor não apertar o nó, só aproximar mesmo as bordas? Carla, você tem que aproximar o máximo que você puder, mas chega um momento que você percebe que aquilo não vem mais, você para aí. Porque se você continuar, você vai aproximando, aperta o nó sim, aproxima. Você vê que chega uma hora que aquilo não vem. Então você para ali e deixa evoluir por cicatrização por segunda intenção. Se você forçar a barra, aí vai rasgar a pele, entende? É diferente, por exemplo, da pele do dorso, da região dorsal, que você pode aproximar, puxar, é difícil que rasgue, né? Porque é uma pele espessa, mas ela não é a queratina, não é a espessura da pele aqui na região dorsal, que ela é espessa, chega a ter 1 centímetro de espessura, é as custas de derme, né? Não é as custas de queratina. E a queratina ela não tem essa resistência. Então, na região plantar, você aproxima e se você sente que não vem mais, você para aí. E faz um curativo para cicatrizar por segunda intenção, tá? Não force a barra, porque vai rasgar esse ponto, ele vai acabar rasgando sim. Então, aí eu falei para vocês, na região plantar é melhor você fazer um retalho. Porém, esse é um grande problema também, porque a gente não tem tanta elasticidade da pele dessa região, né? Então, quando você faz, por exemplo, um retalho na face, ó, você vê que a gente tem muita elasticidade. Então, você consegue mobilizar tecido para fazer um retalho, né? Fazer uma transposição, para você fazer um avanço, uma rotação. Mas na região plantar, muitas vezes a gente não consegue, né? Exceto aquela região do cavo plantar, que você tem um pouco de elasticidade aqui, né, da pele, mas o restante, essa região aqui do calcanhar você não tem elasticidade, e na região da frente também ali, não nos dedos, né, você também, que são justamente as áreas de apoio, você não tem muita elasticidade da pele. Então como que você vai rodar um retalho, né? Como que você vai fazer um retalho de avanço? É muito complicado. Então tem que tomar bastante cuidado, porque às vezes você parte para fazer um retalho ali e o retalho não vai. O retalho não avança, o retalho não transpõe, o retalho não cobre o defeito. E aí você fica com 2 problemas. O problema da cirurgia inicial que você tirou a lesão, e o segundo problema é que o retalho não cobriu, né? Não cobriu o defeito que precisava cobrir. Então esse é um outro grande problema. Então tomar bastante cuidado nesse sentido. Por isso que eu sempre sou favorável a você faz a cirurgia, tenta fechar primariamente. Se não fechou totalmente, ficou um pouquinho aberto, é melhor deixar cicatrizar por segunda intenção, do que correr o risco
de forçar, sabe, de forçar a barra, ou você tentar fazer um retalho, de repente o retalho não dá certo, às vezes o retalho necrosa, e aí você fica com dois problemas. O problema da cirurgia inicial e o segundo problema do retalho que necrosou, não é? Então é importante. Por isso que eu também sempre falo para vocês que é sempre preferível que você sempre pense assim, comece pelo que é mais simples, sabe? Não comece a inventar coisas. Eu sempre falo, não fica inventando história. Porque às vezes a pessoa quer fazer aquele mega retalho, mega, sabe, que super elaborado, que vai daqui para lá, chega na hora e não dá certo. E muitas vezes você vai lá, faz uma aproximação, faz um curativo com cicatrização por segura intenção, o paciente evolui super bem, com muito menos dor de cabeça para você, porque às vezes aquele retalho complica, necrosa, e aí é um problema, infecta, faz deiscência. Então sempre pense, comece sempre pelo que é mais próximo, mais simples, comece pelo que é mais simples e depois você parte para o que é mais complexo, tá? Deixa eu ver aqui o que eu trouxe mais para falar com vocês. Bom, então o que eu diria para vocês assim, quais são as características das cirurgias dessas regiões palmoplantares? Primeiro, que essas regiões são muito úmidas, né? Porque elas são ricas em glândulas sudoríparas. Então, além disso, são áreas de muita movimentação, muita mobilização. Então, são fatores que propiciam a infecção, a deiscência. Então, são áreas críticas por causa disso, né? Então, é muito importante que você fique atento a isso. Outra característica dessas regiões é justamente isso que eu falei, que o fio corta a pele. Então, você pode ter uma deiscência depois, porque simplesmente o fio cortou aquela pele, né? Aquela queratina espessa. Então, não use um fio muito fino, porque vai ser mais fácil dele cortar. Então, não use um fio de nylon 5 zeros. Use um fio de nylon 4. Dependendo se a incisão foi maior na região plantar, use um nylon 3 zeros, né, forte. Aproxime, dê o nó. E dê vários nós. Eu faço 4, 5 nós, para apertar bem, para deixar bem firme, para aquilo não fazer deiscência, tá? E se por acaso você tiver que deixar cicatrizar por segunda intenção, curativo com debridante químico e antibiótico tópico, mais antibiótico via oral por 7 dias, acho que resolve. E não retirar os pontos de forma precoce. Deixe lá os pontos, no mínimo 15 dias. E aí, se precisar, deixa 3 semanas ou retira alternado com 15 dias e em 3 semanas tira o restante. Tá bom? Então, essa é a dica que eu queria dar para vocês hoje das cirurgias de regiões palmoplantares. Não tenham medo de fazer. Provavelmente vocês vão ter que tirar lesões melanocíticas, que é muito importante, né, para que elas não evoluam para melanoma. Então, é importante remover essas lesões. Eu cansei de tirar lesões assim lá na residência de dermatologia. É muito comum e é importante tirar sim. Muitos casos geravam muita dúvida, porque muitas vezes apresentavam assim lesões melanocíticas com atipias, e aí ficava aquela dúvida se aquilo já era um melanoma in situ ou não. Então é muito importante, né, que a gente examine a região palmoplantar do paciente, faça a biópsia excisional dessas lesões melanocíticas, porque a gente pode salvar vários pacientes. E assim foi lá na residência. A gente operou vários casos que quando a gente viu não pensava que fosse alguma coisa e já era um melanoma, né? Então fiquem atentos a essas regiões. Examinem também muito entre os dedos, porque às vezes a gente examina a região palmoplantar e não vê entre os dedos, e o paciente pode ter entre os dedos alguma lesão melanocítica, tá bom? Gente, então queria agradecer aqui a presença de vocês. Qualquer dúvida que tenham, me mandem aí um direct, tá ok? E me sigam lá no YouTube, lá tem muito conteúdo, Dr. Ed Wilson Rossoy, e no Facebook, cursos de cirurgia dermatológica. Até mais então, gente. Obrigado pela companhia. Tchau, tchau.